Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Em Cima da Hora. Eu sou Maurício Viana e hoje vamos dissecar um tema bem interessante. O ser artista mudou com o passar do tempo, a definição do que é arte também. Mas pode passar o tempo que foi, a arte de verdade, a poesia, a música visual se manterão invictos e terão o destaque que merecem. E é por isso que estamos aqui hoje com Matheus Miguel, um artista de múltiplas facetas. Pernambucano, Matheus tem 22 anos e cursa design na Universidade Federal de Pernambuco. Desde 2017 tem a página Poesia nas Estrelas, onde mantém um belo acervo de artes visuais feitas por ele mesmo. E a qualidade de sua arte vem tomando outros rumos, tornando-se inclusive estampas de camisa. Mas tudo isso vamos deixar para ele contar um pouquinho melhor, né? Matheus, seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui com você para falar dessas coisas todas. É isso aí. Nós que agradecemos por você estar aqui. Então, para começar, eu queria te perguntar de onde vem toda essa disposição, né? Quais foram as suas referências, né? Até você chegar aqui nesse estágio, né? É algo familiar? Foi um despertar da sua própria curiosidade? Como é que se deu esse processo? Foi desde criança, natural, assim. Eu sempre desenhei, sempre tive essa, não sei se a palavra é veia artística, eu não sei. Isso ficou na minha cabeça agora por conta do título, mas foi sempre se deu de uma lógica, de uma forma, de um jeito muito tranquilo e foi fluindo assim. Aí recebendo as referências com o tempo, seja de artes visuais, seja de desenho ou de música brasileira, essas coisas foram me compondo até chegar onde desagou. Acho que também é um lugar de onde eu nasci, né? Acho que Pernambuco, assim, vários lugares do Brasil facilitam essas coisas, né? A Bahia, o Nordeste em si inteiro e cada sua parte, mas eu acho que Pernambuco, falando sobre o que eu posso falar, tem uma especificidade enorme nisso, porque é uma terra realmente muito regada em diversas coisas que basicamente são únicas entre si, que elas se combinam em muitos momentos e que isso aí forma tudo o que é interessante para mim, que desagou em mim e que vem sendo construído. Enfim, é isso. Com certeza, referência é o que não falta, né? E aí, assim, você aproveita bastante a vida, né, boêmia, vamos dizer assim, a vida cultural da cidade onde você mora, né? As festas que acontecem aí na região, a gente acompanha, né, quem acompanha você lá no Poesia das Estrelas ou também lá no seu outro Instagram, vê muito disso. E assim, você acha que esse ambiente também faz muitas contribuições para a sua arte? Você conviver ali naquele universo? É importante na lógica do encontro mesmo. Acho que o encontro e a sensação de pertencimento, ela facilita essas coisas, sim. E um ambiente que inspira, né, os cenários, as coisas, as pessoas, o que se vê, as coisas que ficam marcadas, o que dá para guardar visualmente, o que dá para guardar só na mente. Eu acho que tudo isso faz parte da corrobora para a soma das coisas que eu tenho vontade de abordar, que eu vejo que vai passando, que as placas, as pessoas, os gostos, os cheiros, as memórias, as tristezas, belezas, essas coisas fazem parte e principalmente são coisas que estão sempre presentes, na maioria das vezes, de uma vez só, como, por exemplo, no carnaval, que é o carnaval de Olinda e de Recife, são carnavais únicos e que envolvem todas essas coisas, assim. Então isso acaba sendo encontrado, é como se fosse um susto, sabe? Contínuo, mas que fosse um susto bom, assim, mas contínuo porque são várias coisas interessantes que surgem ao mesmo tempo e vão brotando, jorrando, e aquilo ali vai compondo a coisa. Um estilo assim, talvez meio Jorge Amado, né, que vai passando, vai vendo, né, aquele bêbado na porta do bar, vai vendo uma moça que vai fazer as compras para casa, né, esse tipo de coisa assim, né, tipo, vendo ali a vida das pessoas acontecendo e como é que se diz? Se alimentando daquilo, né?
Jorge Amado, ele é um cronista no sentido de retratar a situação das coisas na Bahia, mas aqui a gente tem um parceiro de Lenine, Lola Queiroga, que é compositor e é um grandíssimo cronista de tudo. Então acho que essas coisas vão compondo a gente, que a gente vai reparando e vai achando interessante eternizar. É bem isso. Você puxou esse papo de música, deixa eu te perguntar agora um negócio que eu vi outro dia desse, que foi assim, você foi chamado de Torquato Neto, né, devido à sua semelhança física com o cantor, e assim, para além disso, você tem algumas outras influências, né, a gente vê pelas artes, né, o Seu Valença, Gal Costa, Maria Bethânia, aí você se considera assim uma espécie de resistência tropicalista nesse sentido? Não, acho que tudo é uma. Porque essas coisas não precisam de resistência assim, até porque tem muita gente que gosta, né? Acho que resistência seria só se eu fosse sei lá, 1 em 1 milhão. Enfim, essas coisas não. Fora que o tropicalismo, se for falar só especificamente tropicalismo, ele vai se renovando assim com as coisas. Tudo hoje, basicamente, é tropicalista, né? Tinha uma manchete da Folha de São Paulo, que assim que estreou o show de Caetano e Bethânia, que dizia que o show tinha estreado com louvor, com música de Isa e música tropicalista. Era realmente toda. E Bethânia cantando Gal Costa. Era realmente uma coisa bem tropicalista, assim, nessa mistura toda. E eu acho que, por ser de Pernambuco, no sentido de ter o principal herdeiro do tropicalismo, pós-tropicalismo, né? Que é Chico Sainz, com, com Mangue Beat, enfim. Isso não me sinto só, não, nem resistente assim, a essas coisas, não, até porque sou muito aberto a essas coisas todas, né? A tudo que chega assim de novo, enfim. Sou da cidade do Frevo, que é de 1900, mas também sou da cidade do Brega, né? Que tem Reginaldo Rossi, mais um Brega mais novo de 2000 para cá, enfim. É uma cidade que abrange muitas coisas. Então, acho que. Agora, sobre esse negócio do Torquato Neto, era engraçado, né? Porque foi. Eu tava com minha capa preta, que eu tenho uma capa preta que eu saio no carnaval. Mas é engraçado isso. Mas acho que não, resistência não. Sou muito. Sou aberto a essas coisas e graças a Deus tem muitas pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto, para existir um diálogo, uma soma e uma nova construção das coisas. Então, talvez ser parte integradora desse processo, por exemplo, você está ali, né, vamos dizer, na sua arte, né, fazendo com que pessoas, vamos dizer, imaginem, visualizem uma cena de uma música, algo do tipo. Então, né, vamos dizer assim, trazer, vamos dizer, os fãs de Gal numa ilustração de Chuva de Prata, por exemplo. Então, trazer toda essa, agregar dessa forma, você acha que é assim, então, fazer parte disso, todo mundo junto? Faz parte, né? É o meu modo de contribuição para a memória das coisas e tudo que eu gosto, que acho que muitas coisas são válidas de lembrar, mas eu não tenho como botar tudo para ser lembrado. Assim, eu tenho uma contribuição em determinada parte. E contribui, né? Se as pessoas gostam, as pessoas se sentem bem, se veem, se identificam, existe. Sim, lá, essa identificação é isso mesmo. Isso é sim uma contribuição e faz parte de estar nesse meio, nesse processo de apoio e de lembrança dessas coisas. Com certeza. Aí vamos agora, a gente falou um pouquinho da página, vamos falar agora. Você tem essa página, Poesia nas Estrelas, e seus desenhos e comentários circulam por aí nas redes, né? Então, tá sempre aí lá no Instagram da Nova Brasil, sempre aparece algum print de alguma coisa que você comentou, né? Então, assim, de onde foi que veio a ideia para criar uma página? Qual a sensação de ver esse resultado 7 anos depois que você tem quase hoje 35 mil seguidores, né? Entre eles muitas pessoas famosas, então, assim, como é que você se sente, né? Vendo esse resultado e como é que foi esse processo? Também é uma coisa natural. Eu estava dizendo para um amigo recentemente que não existe uma. Para artista, assim, não existe necessariamente uma consagração. Acho que a consagração ela é diária, assim, das coisas, né? No sentido de que. Porque eu também não posso nem falar nisso, porque eu tenho 22 anos só. Então, assim,
essas coisas vão sendo construídas, cada dia você vai conquistando uma determinada coisa e vai aparecendo as coisas, né? Às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes chegam as coisas pra gente, mas depois que as coisas vão para os mundos, a gente não imagina quem a gente toca, quem vê a gente, quem... São muitas coisas, né? Então, nesse tempo, assim, foram surgindo coisas boas, algumas coisas que foram incômodas, que é normal, mas acho que no geral, assim, olhando para as coisas que eu fiz, eu me agrado com as coisas que eu fiz. Claramente quero fazer coisas maiores mais para frente. E até porque isso é o que move, né? Essas ideias todas, que não necessariamente existe uma viabilidade de você fazer tudo o que você quer. Nem sempre a gente faz tudo o que a gente quer. Na verdade, a gente nunca faz tudo o que a gente quer. E eu acho que essas coisas vão guiando e vão alimentando a lógica de que faz sentido, né? Tá fazendo, enfim. E, enfim, eu gosto de rever minhas coisas, acho interessante de onde as coisas chegaram, que, enfim, legal, legal. E quero ir fazendo mais para ir vendo novas coisas, que também acho importante. Claro, com certeza. E então, e como é que foi essa ideia, né? De onde foi que você teve esse estado, tipo assim, poxa, eu vou criar uma página, né, postar o conteúdo, como é que foi esse processo há 7 anos atrás? É, perdão. Eu tava passando, acho que era desilusão amorosa, acho que era isso. E aí, mas eu queria um lugar para concentrar as coisas, para botar tudo lá, assim. Claro, também não dá para botar tudo no sentido de ir enchendo, assim, porque tem coisas que a gente vai fazendo, enfim. Mas que desse para ir alimentando, fazer meio que um diário traçar um panorama de uma trajetória, principalmente amorosa, mas depois virou muita coisa, assim, sabe, de ir abordando várias coisas. E aí eu acho que essas coisas elas vieram, essa vontade, né, no caso, ela veio até mim com esse desejo mesmo de ter um lugar que eu pudesse ir alimentando e me sentindo bem com aquilo. Porque eu queria separar o pessoal do que poderia ser mais profissional, né, que hoje já é, e ser uma coisa mais organizada, assim, enfim, e com um pensamento mais direcionado para aquilo. E essa coisa de sempre de estar muito perto da música brasileira, apesar de eu não tocar, só compor no sentido de escrever as letras, enfim, eu não, eu acho que isso está sempre associado, atrelado ao fato de eu ter sempre lido muito pelos ouvidos, no sentido de que a, a música brasileira ela tem muito essa essa característica das letras serem longas ou até mesmo curtas, mas grandes histórias, sabe? E o que difere de todo o resto da música do mundo. Então acho que isso que ficou muito perto assim, ter esse apego afetivo, essa associação de um apego afetivo com a qualidade poética das coisas. Então isso sempre me trouxe um um alicerce a mais, né, para ser somado e utilizado. Enfim, fui juntando as coisas e coloquei lá. É. Genial. Agora eu queria te perguntar o seguinte, pegando esse gancho da questão, né, que a gente falou, você falou dessa questão sentimental, que foi meio que abrangente ali no início. Assim, a Maria Bethânia, ela costuma dizer que ela deixa todos os sentimentos dela no trabalho. Uma lágrima ela deixa para uma canção, um sentimento bom ela também deixa para a canção. Então, assim, a sua arte e sua poesia, elas exprimem também as sensações de que você está sentindo do momento? Foram ideias que você teve antes? Como é essa dinâmica para você fazer essa composição toda? Tem coisa eu tenho ilustração e tem coisa que eu queria escrever que às vezes eu passo muito tempo, sei lá, um ano, e fico maturando aquilo, e depois quando eu faço, eu percebo que eu tinha que fazer naquela hora que eu estava mais maduro para fazer. E tem coisas que realmente precisam ser na hora para retratar
para deixar, para documentar aquele momento e você é como se tirasse uma foto do daquele momento e você enquadrasse aquele momento assim, né? Enfim. E aí, a partir da escrita ou do desenho. Então, assim, essas coisas, elas não têm muito uma linearidade, não, porque tem coisas realmente que eu queria ter feito há não sei quanto tempo eu estou fazendo agora, ou então só vou fazer depois, e tem coisas que eu sinto a necessidade de fazer naquele momento, porque eu preciso fazer naquele momento por uma série de motivos que, que me vêm e que me são, na hora, importantes, porque naquele momento é importante fazer aquilo. Então, eu acho que acontece assim com a maioria, enfim. É, e é isso. Certeza. Então, assim, já que a gente está falando um pouco dessa questão de antes, agora e depois, vamos falar um pouquinho agora de algo que está acontecendo aí, não tem muito tempo, que é agora suas artes estão estampando camisas, né? Até o apresentador do Globo Esporte aí de Pernambuco estava usando uma camisa sua durante o programa. Então, como é que está sendo esse processo para você? Tem algo diferente na criação? Como é toda essa lógica nova, essa novidade aí, agora está também fazendo esse tipo de trabalho? Eu fui convidado por uma marca aqui de Recife para fazer essa, essa estampa. Eu conhecia a marca de antes, mas logo em seguida eu recebi o convite para eles tinham uma coleção, e aí eles estavam para fazer outra coleção. A primeira coleção era sobre Olinda, e essa segunda agora foi sobre Recife. E aí tinham quatro temas, tinham sobre o manguezal, os cinemas de rua do Recife, as assombrações do Recife e os poetas do Recife. Eu não podia ter pego outro. E quando me chegou, assim, a gente. Recife tem muito poeta. Porque é diferente, né? Não tem muita essa lógica de fazer uma comparação com cidades feito Rio de Janeiro e São Paulo, porque muita gente que é de vários lugares do Brasil saíram dos seus lugares e foram para lá e acabaram que fizeram parte da história desses lugares. Mas Recife, Pernambuco especificamente, tem muito poeta de nome grande que saíram daqui, literalmente. E aí, aqui em Recife tem um circuito dos poetas, circuito da poesia, que são estátuas espalhadas pela cidade. E essas estátuas, elas compõem essa série, e elas remetem, né, à memória dessas pessoas, e são poetas que já morreram. Aí, para fazer a curadoria dessas coisas assim, eu já tinha desenhado, já tinha feito alguns trabalhos sobre isso, mas foi uma coisa diferente, porque fazer para uma estampa, né, enfim, era uma coisa. E aí a gente escolheu, o foco era basicamente no circuito da poesia, mas eu queria colocar mais alguns que estivessem vivos, né, e que não tivessem. E aí a gente fez. Eu fui ilustrar, e enfim, porque aqui tem muito poeta, né, assim, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Solano Trindade, Ariano Suassuna, Clarice Lispector, enfim, são pessoas que moldaram toda a lógica do pensamento do brasileiro, né? E pela literatura. E aí fui, fui fazer. Achei interessante, aceitei o convite logo de cara. Eu queria muito ver o resultado, as coisas, o material, tudo ficou maravilhoso, perfeito, assim. E sei lá, acho que quando você vê assim aquela coisa tomando forma, né? Lenine com a roupa, Tiago do apresentador com a roupa, vai sair agora o ensaio da com personalidades daqui com a roupa e enfim tantas outras pessoas usando, você chega, né, enfim, interessante, né, ver seu traço circulando assim de outra forma e com qualidade, né, porque eu pinto, eu faço tudo com aquarela. E você vê aquela impressão com aquarela perfeita, do jeito que foi feito, enfim. É bem gratificante, interessante, enfim. É, foi, foi maravilhoso e acho, achei, achei comovente também essa coisa de você ver
Não tem outra coisa não, assim, faria 1000 vezes depois também, caso pudesse de novo, e enfim. E outras coisas mais pra frente que virão. Não, com certeza, ficou sensacional o resultado, né? Tá aí, tem lá no Poesia nas Estrelas para quem quiser conferir como é que está, né? E assim, você sabe dizer se realmente está assim, vamos dizer, aberto a vendas para todo o país, ou é só realmente algo local? Não, 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 entrega a todo o país. Que ótimo. Então, de norte a sul do país, poderemos ter aí a galerinha, né, usando as artes do Matheus. E assim, né, você falou que você pinta com aquarela, realmente você tem, né, a gente vê às vezes o processo lá, fazendo tudo à mão e tal. E aí eles entram na, vamos dizer, na internet com uma qualidade assim, parecendo que realmente, vamos dizer assim, né, você Ah, parece que faz pro computador, né? Então, assim, como é que também você faz essa questão, né, tipo, de digitalização, né? Como é que funciona esse processo aí para trazer o físico pro virtual, vamos dizer assim? passa, ele é escaneado, né, enfim, e tem um tratamento, assim, mas como eu pinto com aquarela e o foco eu trabalho com aquarela e com acrílica, mas principalmente com aquarela, eu prezo e preciso e pretendo e necessito e tem essa coisa assim de manter, né, uma fidelidade que apesar de estar digital, né, ter um fundo branco assim que você por conta da digitalização, você consegue reparar o traço, a pintura, enfim, é tudo manual. E gosto de arte digital, gosto das coisas assim, aprecio muito e vários outros tipos de técnica, mas eu tenho muito esse apego a esse tipo da aquarela por conta das minhas influências com relação a isso. E eu acho maravilhoso, assim, a liberdade que. E isso varia muito, né? Porque eu tenho uma amiga que ela pinta divinamente com acrílica. E eu acho que eu já nem pinto nem muito tão bem com acrílica e com aquarela eu já me sinto melhor. E ela com aquarela não se dá muito bem. E isso varia, né? Mas é totalmente manual, enfim. Eu gosto disso. Realmente, e creio que o público também goste bastante do resultado, né? Não à toa que todo mundo, sempre que sai algo novo, está sempre compartilhando, né? E vamos falar ainda dessa questão de arte, né? A gente vê hoje em dia, né? Assim, o pessoal sempre comenta, né? Né, que nós temos hoje em dia poucas referências no nosso país, se comparado ao passado, né? Referências artísticas, né? E aí você vê um espírito de nostalgia muito grande, aí vai o pessoal para as rádios, ouvir flashbacks, né? Vai para o YouTube rever programas, ouvir músicas. E aí hoje em dia também às vezes fica parecendo que a gente tem uma predominância do genérico, né? Aquela música feita apenas para vender, né? Aquela coisa feita apenas para vender. Tem toda essa questão hoje muito grande. Assim, você acha que hoje ainda é possível a gente ter alguns artistas com tutano o suficiente para poder dar ao povo aquela coisa como o Gil diz, não só o que ele quer, mas também algo além, tipo, o inesperado mesmo, o subconsciente, sabe? Sabe, dá aquela coisa, tipo, né, um espírito meio Nara Leão, que vai ali, tipo, tenta inovar, e aí ela tenta fazer um álbum que é uma reportagem musical, por exemplo, né, coisas nesse sentido. Você acha que ainda tem espaço para isso? Você acha que ainda tem realmente gente para isso? Gente que está realmente, talvez, faltando apenas ter uma, vamos dizer assim, uma oportunidade, né, uma questão de realmente poder vender melhor o seu trabalho para que as pessoas conheçam e possam dizer, não, realmente essa pessoa é tudo que, vamos dizer assim, tudo que nós precisávamos nesse momento. O que, é que você acha? Tem, tem. E eu vi uma entrevista de Zélia Duncan há umas semanas e ela disse, há umas semanas não, há um mês eu vi essa entrevista e ela disse que a internet ela tem essa coisa, né, que aparentemente todo mundo tem espaço e tem espaço, mas até que ponto essas coisas, existem muitos filtros, né? Porque você pode acabar consumindo só as mesmas coisas, mas se você procurar bem, ela falou e se você for procurar bem, você encontra. E ela disse que o melhor lugar para começar a procurar artista bom, que ofereça que se preocupe em oferecer uma coisa de qualidade, e qualidade no sentido independentemente do gênero e das coisas que queiram se apresentar, ela falou que o melhor lugar para começar é Pernambuco. E eu achei engraçado porque
Aqui tem, eu acho que em questão, se for falar de uma música, não gosto muito desse termo nova MPB, não, porque eu não entendo muito essa classificação, porque essa classificação ela pode ser problemática em diversas coisas. Mas se for seguir nessa lógica de nova MPB, pelo que se chama de MPB, ou de música, enfim, a gente chama de nova música pernambucana e a nova música pernambucana ela dá continuidade a todas essas coisas de qualidade que essas pessoas que vieram antes, que prezavam, e não só no foco mercadológico, porque mercadológico não dá para ir para frente no sentido de questão de qualidade, porque é feito para vender, e claramente sempre teve, mas existe uma mudança na indústria muito grande no sentido de como as coisas são apresentadas. Antigamente, por mais que mercadológico a coisa fosse, digamos que existia um disco de vinil. Isso eu estou falando no material e no produto. Existia um disco e ali vinha um encarte com as coisas, com as informações e tal. Hoje tudo isso foi reduzido a uma plataforma de stream, principalmente de música, enfim, que ela não vai te trazer as coisas, as informações, ela não vai. Enfim, isso aí, sabe, traz ainda o produtor e tal, mas não traz quem fez a capa, não traz quem fez tal coisa, não traz quem. Não traz. Antes, certos encartes traziam até quem se viu, cafezinho. E eu acho importante falar isso, porque essas coisas meio que se perderam assim no tempo. Claro que hoje o vinil tem voltado, mas ainda é muito elitista. E também a questão da volta do vinil, por conta do preço e tal, não sei o quê, e também ainda é pouco. Então, assim, mas se for para falar de conteúdo, existe sim artistas, pessoas, e não necessariamente são pessoas presas ao passado, não. São pessoas que trazem coisas novas e que são pautadas em. Agora, de vez em quando vem na minha cabeça, por exemplo, tudo já foi feito, assim, sabe? Isso às vezes me intriga, mas às vezes eu percebo que existem muitas coisas novas, boas também, assim, mas às vezes parece que tudo já foi feito, assim, no mundo da música, sabe? Tudo que já tinha para ser inovado já foi inovado. E se foi, agora existe sim. Não tem, eu não posso dizer que não existe assim. E se foi, está tudo feito realmente, que eu acredito que seja uma própria enganação minha, um engano meu, já já o mundo vai acabar, então acho que não teria muito que se preocupar com isso não. Mas enquanto não acaba, eu posso afirmar sim que existe sim vários artistas maravilhosos e eu poderia listar aqui tanto no campo visual, de artes visuais, quanto de música, enfim, que por onde eu passeio. E é. Com certeza, né? Tem muita coisa ainda pra gente explorar, né? Esse mundo que não falta são grandes artistas. Vira e mexe, tem alguém aí que sempre fala, olha, tem algum artista ali, tem um artista fulano de tal, tal, aquela coisa toda, né? Que nem gargantear desde a época do Drummond, né? Que o Drummond que meio que informou, né, que havia uma senhora dona de casa que estava escrevendo poesias, e essa senhora se tornou ninguém mais, ninguém menos que a Adélia Prado, né? Mas aí, né, assim, eu queria te perguntar o seguinte, né, a gente está vivendo também agora uma questão de uma baixa, vamos dizer assim, baixa produtividade, talvez, não é baixa produtividade, é baixa criatividade, né, e em todos os setores, a gente está vendo isso no cinema, a gente está vendo isso na televisão, na dramaturgia e também no entretenimento, né, e a gente vê isso tudo acontecendo. Então, será que talvez hoje não seja também a música e a arte de uma maneira geral esteja vivendo também isso, vamos dizer assim, nos grandes, né, vamos dizer, nos grandes centros, nos grandes pontos de referência, porque a gente vê que tem muita gente produzindo, tem muita gente fazendo muita coisa legal. Mas por que que isso não está sendo, né, vamos dizer assim, compartilhado? Então, será que nos grandes centros, nos grandes polos, está havendo aí essa baixa referência e isso pode vir a mudar, né? Como a gente sabe que tem muitos pontos assim, momentos de grande inspiração e que ocorrem realmente grandes levas, grandes vendagens, grandes momentos de criatividade como nós já vivemos no país. Você acha que pode acontecer um boom, vamos dizer assim, na próxima década, por exemplo? Não, acho que tá tudo centralizou tudo. A rede social centralizou essas coisas todas, essas coisas assim.
se vai acontecer tipo, tropicalismo ou qualquer coisa do tipo, essas coisas são todas centralizadas, as coisas vão acontecendo, assim, de um modo... Não tem esse foco, assim, específico. Isso passou, isso... E passou a época de milhões. Como, como o próprio Lenine disse, passou a época de milhões, sabe? Das gravadoras, das... Agora tem a época dos milhares, para os milhares. Então, não acredito que existam essas grandes coisas vão surgindo. Cada um faça o seu, tá assim, sabe? Não tem essas coisas mais... Não acredito que existam. Ó. Existem muitos coletivos, existem muitos encontros, existem muitos... Mas essa coisa de um movimento assim, que vai, não sei o quê... E não tem, acredito que nada vá salvar, mas assim não, enfim. Acho que a tendência é só piorar, não sendo negativo, não, mas sendo uma pessoa realista no sentido do que a própria tecnologia permite, assim, enfim. Acho que não é nada. Eu também não seria uma pessoa que ia lutar por isso e tal, enfim, que acharia interessante. O que existem são várias bolhas e cada um vive no seu mundo. E é isso, não tem muito mais o que fazer assim, não. Sempre existiram bolhas, mas existiu a lógica de quando você chegava lá, né, no cheguei, sabe, na indústria, e como você conseguia alcançar e conseguia lançar seu disco, não sei o quê. Hoje em dia você consegue lançar suas próprias coisas, tá? É muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo tá bastante descentralizado, enfim. Isso tem seus prós, tem seus contras, mas um momento que vai vir para o país de não sei o quê, de uma grande inspiração, enfim. Não, isso passou, isso não tem mais isso, não. Não tem, acho que já não tem há um bom tempo. E é isso. O que é que falta? Falta amor, falta entrega, falta, sei lá, cuidado. Não, acho que é. Acho que é mais uma questão comercial mesmo, assim. Não acho que seria falta de nada disso, não. Sempre existiu certas coisas que foram falta de dinheiro e tal, mas acho que é mais uma coisa de como o moto tá espalhado mesmo, assim, sabe? Ninguém vai juntar, assim, um grupo de 12 artistas. E, gente, vamos. Isso vai virar meme, vai virar chacota, vai virar, sabe? Assim como na época também anterior dos Tropicalistas, eles viraram chacota, etc e tal. Mas o modo de produção, o modo como era prestado, não tinha rede social, era outro, né? A indústria era outra, o modo, a gravadora, as coisas. Isso não existe mais. Então, é isso. As coisas hoje são muito mais independentes e que não vai acontecer essas coisas assim, não, que muita gente espera, né, que vá, sei lá, melhorar, ou que vá... E sobre esse negócio de ser nostálgico, o ser humano ele é nostálgico por natureza, né? Então ele vai sempre ficar querendo lembrar das coisas, achando que foi melhor, enfim. Quando as pessoas estavam vivendo no início da década de 2000, vão achar no início do século XXI, vão achar que era uma merda. E aí, quando olha para trás agora e ouve as músicas, vê certas coisas, vê celular daquela época, até esses produtos vão voltando, aí sente uma saudade. O ser humano ele é nostálgico por natureza, né? Ele tem essa coisa de achar que quando era antigamente era melhor, mas não era. Isso é só uma noção mais simplista, né, das coisas. Mas e não vai, e não volta, o tempo não volta, né? Apesar do tempo não ter parado e só ser três ao mesmo tempo, ele não volta, ele não tem esse interesse de voltar e nem vai voltar. E é isso, né? A gente só cabe a gente fazer o da gente e aceitar ou não certas coisas, né? Com certeza. Então vamos falar agora sobre a questão dos grandes mestres, né? Você falou, né, sobre isso, né, sobre essa questão, né, temos o circuito dos poetas, temos essa relevância, essa referência a grandes pessoas que contribuíram das mais variadas formas, e você também teve o privilégio de encontrar com algumas pessoas que são pessoas bastante importantes, né, para a nossa história, para a história da música, né? Você pôde
dialogar com, por exemplo, Alceu Valença, Lenine. Então, assim, como foi para você essa experiência, essa troca, né, de poder estar ali diante de uma pessoa que para você é bastante importante, é importante para a cultura brasileira e que tem muito a agregar, a somar, né? Quando a gente fala dessa questão artística, da questão pública, da questão, né, de ser humano mesmo, né? Como foi essa experiência para você? É sempre interessante essas coisas, né? Você tá diante daquela pessoa, né, que ela atravessou as, né? E é interessante mais do que isso de estar perto, mas de acompanhar certas coisas com relação a essas pessoas, a partir da vida delas, porque são pessoas que têm sua vida pessoal, mas também são pessoas públicas, né? Você acompanhar a vida delas hoje, você olhar para trás, ver Caetano Veloso, ver Gal antes, né? Até antes de ter falecido, mas focar mais, por exemplo, Gilberto Gil, né? Você vê a trajetória toda dele e agora a gente está presenciando o anúncio da última turnê. É bem interessante isso, né? Essas coisas da vida mesmo, assim, que querendo que não é uma morte, mas é de certa forma uma parada, assim, querendo ou não, é uma parada, mas assim, é interessante você tá diante desses momentos que uma pessoa que, né, são mais de 60 anos de carreira, né, contribuindo para tanta coisa e agora vai ser um encerramento desse grandíssimo ciclo. Enfim, eu acho que essas coisas elas mexem mais comigo e que não necessariamente eu tenha que estar presente no show para ver, eu tenho que estar fazendo. Mas eu gosto de ver de longe, gosto de acompanhar no sentido de entender como é que funciona e de pensar sobre essas coisas que mexem muito com a minha cabeça, assim, de achar isso, sabe, poxa vida, que bom ter toda essa contribuição e essa coisa de entender a hora de parar, né, que também é muito importante. Feito Rita Lee, na cabeça dela, ela soube a hora de parar, né, que ela parou até bastante cedo, mas em comparação aos outros, mas eu gosto de pensar por esse lado, assim, com relação a essas pessoas. Com certeza. Aí você citou o Rita Lee, falou um pouco de Gal também, falou sobre essa questão, né, das turnês, das coisas todas que estão acontecendo, que a gente tem visto. E assim, né, a gente vê que infelizmente estamos perdendo também referências, né? Então, como é que ficamos nós no meio disso tudo e assim, pessoas que gostam, pessoas que admiram, né? Como é que fica essa questão de como é essa sensação de perder referências, né? A gente perde, a gente, né? A gente vai continuar mantendo, como é que a gente, vamos dizer assim, se sente? Porque a gente não sabe muito bem como é o mundo sem eles, vamos dizer assim, né? A gente chegou aqui, a gente já tinha Gal Costa, a gente já tinha Caetano, já tinha Betânia, eles já eram os monstros sagrados que conhecemos e de repente esses monstros a gente vê que não são eternos, né? Então, como a gente está no meio dessa dinâmica, como é que você se sente vendo esse tipo de coisa acontecendo? Você acredita que também poderemos, vamos dizer assim, ver gente nova surgindo, coisas novas acontecendo, poderemos, vamos dizer assim, nos apaixonar de novo por grandes pessoas que possam vir a surgir aí, apresentando uma boa qualidade musical, artística e por aí vai? Sim, já existe, né, essas coisas, assim, você pode reparar que é interessante falar esse negócio de que não existe, a gente não sabia o mundo sem essas pessoas, né, antes, enfim. E aí eu fico pensando com relação a essas coisas e o meu medo, né, é mais a lógica do esvaziamento das referências, sabe? Certas marcas utilizando a imagem de certos artistas e associando a outras pessoas que não tem nada a ver e tudo por dinheiro, enfim, isso mexe comigo. Agora, existem sim pessoas surgindo que a gente possa se apaixonar, enfim. Renascer, a novela, ela terminou com a última música de Renascer, no último capítulo, na última cena, foi uma música de um compositor mineiro chamado Paulinho Pedra Azul. A música é de 1980 e oitenta e pouco, e
quem estava cantando era Martins, que é um compositor e um cantor da nova geração da música de Pernambuco. E, enfim, as pessoas são apaixonadas por ele. Tem uma casa de um centro cultural aqui, um que também é casa de show, e ele lotou a casa por 3 ou 4 dias, assim, ingressos todos esgotados. E, sabe, as pessoas gostam, se apaixonam, tem como isso existir assim. Claro que eu estou falando de uma pessoa que segue uma lógica saudosista na maioria das vezes, mas tudo que na maioria das vezes apresenta também é inédito. Então, mas é um som que agrada que algumas pessoas, né? E tem outras pessoas também em outros nichos, em outros segmentos que também agradam. Agora, essa coisa de monstro sagrado, né? Existem pessoas que têm grandes alcances, né? E que são o hit de cada ano, enfim. E que lá na frente elas podem, 2, 3 anos, ou outros anos, ou um ano, sei lá, eles são redescobertos, isso acontece. Agora, esses medalhões da música brasileira, medalhões da literatura, não, não, mas medalhões da música, da televisão, que vão partindo, isso não tem como voltar, né? Até porque, como eu já disse, a época era outra, né? Então, assim, quando a época é outra, o modo de divulgação das coisas é outro. E, enfim, não tem muito o que comparar, assim, não. E, enfim, o modo de fazer é outro, né? Então, assim, vai surgir, mas não é daquele jeito, né? Não é. Até porque o tempo que essas pessoas apresentaram essas coisas foi no século XX, que é justamente quando o Brasil ele vai moldar a sua cabeça, né? Na década de 60, 70, 80, 90, principalmente 60, 70 e 80. Essas pessoas que passaram por aí e que ficaram, elas moldaram a cabeça do brasileiro. Então não tem comparação a nada depois. E é isso. E vai ficar, assim, não pode pensar que vai esquecer, não, isso já tá sagrado, assim, sagrado que eu falo é, tipo, já tá, é, é, meio que estabilizado, assim, não tem essa coisa de você achar que isso vai ser esquecido, se fosse uma amnésia coletiva enorme. Eu tinha um professor de história que ele dizia que que caso ocorresse alguma coisa em todos os livros de história do Brasil e quem sabe do mundo sumissem ou desaparecessem, se sobrassem as canções, dava para reconstruir tudo de novo. E é verdade isso, sabe? Porque a música brasileira cantou tudo, tudo. Então não tem como esquecer, né? Assim, são coisas que já faz parte do nosso imaginário, né? Parafraseando, tudo que move é sagrado, né? E assim, deixa eu te perguntar, né? Você falou dessa questão toda, né? E aí você falou de Manuel Bandeira. Eu me lembrei de um poema do Manuel que infelizmente eu não consigo encontrar, mas é um poema que eu também não lembro o nome, que ele fala sobre a questão de pertencimento, pertencer à terra, né? E aí, assim, isso me lembrou, né, o que a gente falou dessa questão toda da sua vivência em Pernambuco, de tudo que você conhece, de tudo que você, né, agrega, né, e tudo que você hoje em dia produz, que tem tido uma relevância, né, bastante interessante para quem acompanha, para quem vê, né, não à toa que você está hoje em dia onde você está. Então, assim, você considera realmente a Terra o seu umbigo, né? Assim, como se você se definir o Pernambuco em palavras, assim, para você, o que é que seria, né, a sua Terra, o seu umbigo, né? Como é que você definiria esse lugar que saiu, né, fosse celeiro de tantas pessoas sensacionais, de tantas histórias interessantes, coisas que são mantidas aí no imaginário popular até hoje e que para você também é bastante importante, né? Então, como é que você definiria a terra, né? Que é tão importante também para o seu trabalho. É um lugar único no sentido das coisas. Tem muita, passaram, como é um tempo que
Pernambuco e Recife, mas Pernambuco, assim, passaram-se muitas coisas em Pernambuco. Muitas desgraças, muitas coisas boas, muitas. E por Recife, sempre tudo passou por Recife, né? Até o final do século XX, assim, as coisas passavam assim mais. E eu acho que é um lugar. É diferente, sabe? É diferente porque até Lenine costuma brincar que nem você pega a palavra Pernambuco, tem um P, tem um E, tem um R, tem um N, tem um A, tem um M, tem um B, tem um U, C, um O, C, O e não repete. Nenhuma letra repete. E é como se fosse um lugar é muito variado, né? Tem espaço, abraça assim essa variedade de coisas. E tem um rio que corta, principalmente. É bem mágico, é bonito, é característico, é maravilhoso. Eu acho bastante delicado. É isso. Pois é, gente. Então nós conversamos aqui com o Matheus hoje, né? E foi muito bacana, né? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar também essa entrevista que nós fizemos. Para encerrar, vamos ler um pequeno texto aqui, né? Acho que tem bem a ver a formalística, que nos diz assim: o poeta cerebral tomou o café sem açúcar e foi para o gabinete concentrar-se. Seu lápis é um bisturi que ele afia na pedra calcinada das palavras. Imagem que elegeu porque ama a dificuldade, o efeito respeitoso que produz, seu trato com o dicionário. Faz 3 horas que já estufa as musas. O dia arde, seu prepúcio coça. Daqui a pouco começam a fosforecer as coisas no mato. A serva de Deus sai de sua cela à noite e caminha na estrada. Passeia porque Deus quis passear e ela caminha. O jovem poeta, fedendo a suicídio e glória, rouba de todos nós e nem assina. Deus é impecável. As rãs pulam sobressaltadas e o pelejador não entende. Quer escrever as coisas com as palavras. É um poema de Adélia Prado. E nos fala bastante sobre tudo isso, né, que a gente acho que conversou hoje, sobre essa questão de, né, do lúdico, do pensamento, das ações, né, de tudo um pouco. E tem coisas que não dá para a gente definir, né, dá só para a gente sentir, né. Então acho que tem bem a ver também com tudo que nós conversamos, com todo o seu propósito, com toda a sua, né, constante. Então, isso, Matheus, gostaria de te agradecer pela presença. Eu agradeço. Obrigada. Imagina, nós é que agradecemos. Então é isso, pessoal. Não sei, você ia falar alguma coisa? Não, só um prazer enorme. Ah, imagina, todo nosso. Então é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa entrevista hoje. Né? Voltamos em breve. Sigam aí o Matheus, @Poesia nas Estrelas. Tem muita coisa legal por lá. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o nosso Em Cima da Hora podcast, sempre na hora certa para você ouvir. Então é isso, até a próxima.